30 milhas fora da cidade de Nova York, situada na cidade de Amityville em Long Island, está a casa para sempre ligada ao fenômeno Amityville Horror. Em 13 de novembro de 1974, a propriedade foi palco de um assassinato em massa, usando uma arma rifle Marlin .35. Ronald J. DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou toda a sua família enquanto eles dormiam, incluindo seus pais e 4 irmãos. Treze meses depois, a família Lutz comprou a casa por um preço drasticamente reduzido de $80 mil, devido aos assassinatos, mas durou apenas 28 dias antes de deixá-la. Seus contos arrepiantes de atividade paranormal é o que impulsionou a lenda do horror de Amityville e gerou uma torrente de livros, documentários e filmes. O padrasto George Lutz tinha um histórico de interesse pelo ocultismo. Lutz costumava acordar às 3h15 todas as manhãs, mais ou menos na época em que Ron cometeu seus assassinatos. A família Lutz afirmou sentir odores estranhos, ver lodo verde escorrendo das paredes, e buracos de fechadura, e sentir pontos frios em certas áreas da casa. A filha do casal conversava com uma criatura invisível chamada George, e Kate assegurou que ela era arranhada e atingida por mãos invisíveis. Quando um padre veio abençoar a casa, ele teria ouvido uma voz gritar: "Saia!" Ele disse aos Lutz para nunca dormirem naquele cômodo específico da casa. Outra atividade paranormal, uma porta de garagem próxima abrindo e fechando, um espírito invisível derrubando uma faca na cozinha, uma criatura parecida com um porco com olhos vermelhos olhando para George e seu filho Daniel de uma janela, George acordando com a esposa Kate levitando da cama, filhos Daniel e Christopher também levitando juntos em suas camas. Apareceu de repente enxames de moscas na casa, a casa nunca pareceu aquecer, razão pela qual George constantemente acendia a lareira. George Lutz parecia ser por vezes possuído. Portas e janelas fechadas se abriram sozinhas, e sons misteriosos eram ouvidos com frequência. Depois de apenas 28 dias, a família fugiu da casa, deixando todas as roupas e alimentos na geladeira. As forças demoníacas os expulsaram de casa. Em fevereiro de 1976, Ed e Lorraine Warren, dois dos mais conhecidos demonologistas americanos, entraram na casa com uma equipe de televisão do Canal 5 de Nova York para conduzir uma sessão e investigar os eventos. A foto foi tirada pelos Warrens e é supostamente a foto do espírito de um dos irmãos assassinados.
Muitos questionam a validade da história de Lutz depois de contar sua história. George e Kate fizeram um teste no detector de mentiras para provar sua inocência. Eles passaram. O casal estava atolado em questões jurídicas e financeiras, o que levou os céticos a acreditar que eles tinham um motivo para criar uma história fantástica para vender ao público. O ex-advogado do Lutz, William Weber, que brigou com eles por questões de dinheiro, saiu em 1979, alegando que os três inventaram a história de terror, por causa de muitas garrafas de vinho. Filho Daniel, que vive uma vida no Queens, Nova York, como pedreiro, afirma que a casa arruinou sua vida e que ele continua tendo pesadelos até hoje. O assassino Ron, que ainda está vivo e cumprindo 6 sentenças de 25 anos de prisão perpétua em uma penitenciária de Nova York, afirmou ter ouvido vozes pedindo que ele matasse sua família. Desde então, ele mudou sua história várias vezes. A casa de Amityville ainda está de pé, com um novo endereço. A casa Amityville foi vendida oficialmente em fevereiro de 2017 para um proprietário não revelado por $605 mil, que era $200 mil menos do que o preço original pedido. Ela havia sido propriedade de outras 4 famílias desde os assassinatos, uma das quais teve o endereço alterado para 108 Ocean Ave. A casa ficava originalmente na 112 Ocean Ave.